Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e hoje estamos juntos novamente para que a gente possa falar um pouco mais sobre os espelhos esféricos. Ou seja, a nossa aula hoje é uma aula de preparação exatamente para que a gente possa entender por que quando colocamos um objeto em uma determinada posição em relação ao espelho, a gente vê algumas imagens diferentes, dependendo da posição, tá certo? Ou até mesmo não vemos imagens, tá ok? Então hoje, né, a nossa aula é de preparação para essa aula, tudo bem? A aula de representação, de construção de imagens. Mas para a gente poder construir um pouquinho essas imagens, a gente primeiro precisa conhecer os raios particulares, tá certo? Raios particulares, pessoal, são aqueles raios que eles passam pelos pontos característicos. Quais são eles? Centro, foco e vértice, tá certo? Representados aqui de modo a estarem todos em cima dessa reta aqui, tá certo? Todos esses pontos são colineares, ou seja, todos são na mesma reta. Essa reta aqui é o nosso chamado eixo principal. E esse eixo principal também é conhecido como eixo focal, uma vez que ele contém o foco, tá certo? Então, nossa aula hoje vai ser exatamente para isso. Então, olha só. Quando eu vou representar aqui, ou melhor, já está representado um dos raios que passa pelo centro e vai lá no espelho, tá certo? Bom, a gente pode ver aqui no espelho côncavo. O espelho côncavo é aquele que a parte interna é o lado que reflete, tá certo? A luz, tá certo? Então, a gente observa o seguinte, a gente observa que quando a gente representa um raio luminoso que passa pelo centro e vai ao espelho, esse raio é refletido sobre ele mesmo. Bom, ele é refletido sobre ele mesmo, pois se nós traçarmos aqui, ó, uma reta tangente a esse espelho, tá certo? Então, essa retinha rosa aqui, vermelha, enfim, essa retinha aqui, ela é tangente a esse espelho, e se ela é tangente, você pode observar que esse raio luminoso, ele incide perpendicularmente ao espelho. Bom, uma vez que ele incide perpendicularmente, você sabe, o ângulo de incidência é zero. Logo, o ângulo de reflexão também é zero. Assim sendo, ele retorna exatamente sobre o raio, retorna exatamente na direção na qual ele incidiu. Tá certo? Bom, o próximo raio que eu quero conversar com você é esse raio aqui, ó, que incide no vértice, tá certo? Então, eu representei um dos raios que incide no vértice aqui para a gente poder avaliar como é que é o comportamento da reflexão desse raio. Bom, novamente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou traçar aqui uma reta tangente a esse espelho, tá certo? E essa reta tangente neste ponto faz com que a gente perceba o seguinte, olha só. A gente percebe que nessa representação aqui, nessa situação, o eixo principal, ele funciona como se fosse uma reta normal, tá certo? E essa reta normal, você sabe, o ângulo formado do raio incidente com a reta normal é igual ao ângulo formado pelo raio incidente, o raio refletido e a reta normal. Ou seja, se o raio incidir no vértice com um determinado ângulo θ, e o raio refletido, ele assim o será também fazendo o mesmo ângulo θ. Tá ok? Então, por isso que a gente representa fazendo sempre aqui o mesmo ângulo, tudo bem? Bom, agora aquele raio, né, que após ser refletido, se direciona ao foco. Como é que ele funciona? Olha só. Vamos supor que eu coloque uma fonte luminosa exatamente aqui nessa posição, tá certo? Ou seja, melhor dizendo, eu venho com uma fonte luminosa sobre aqui o eixo principal, e aí eu vou perceber que numa determinada posição, os raios luminosos emitidos por essa fonte luminosa, após serem refletidos, né, por essa superfície, eles serão refletidos de modo paralelo,
ao eixo principal, ao eixo focal. Então, pessoal, quando nós temos um raio luminoso, um dos raios luminosos, que passa pelo foco, 1, 2, tá certo? Após ser refletido, eles vêm embora, eles são refletidos de modo paralelo ao eixo principal, ok? Então, o raio incidente, ele incidiu passando pelo foco, ele volta aqui, sendo paralelo ao eixo principal. Pelo princípio da reversibilidade, nós já conversamos sobre isso, se o raio luminoso incidir nesse espelho de modo paralelo ao eixo principal, após ser refletido, ele passará no foco. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, então eu convido você para que a gente possa analisar agora os raios particulares no espelho convexo, ok? Vamos lá. No espelho convexo. Bom, vamos lembrar, o espelho convexo é aquele no qual a parte refletora é essa parte de fora aqui, ó. Tá certo? Bom, se a parte de fora, do lado de cá, é a que reflete, bom, a gente pode ver que a calota esférica, né, ela tem a sua concavidade voltada para o lado de lá, então o centro se encontra na região, né, que não reflete. Dessa forma, né, eu faço aqui a representação dos raios luminosos oriundos desse lado, em direção ao nosso espelho. O que a gente sabe é que o espelho não permite a passagem da luz. Dessa maneira, o raio luminoso, por exemplo, ó, esse raio luminoso aqui, o rosa. O raio rosa, ele, né, incide nessa superfície na direção do centro, você observa. É 1, 2, né? Mas esse aqui que eu representei, tá indo, a direção dele passaria pelo centro. Como a gente já conversou, posso traçar novamente aqui uma reta tangente nesse ponto, e ao traçar uma reta tangente neste ponto, a gente observa que o ângulo de incidência é 0. Bom, se o ângulo de incidência é 0, de reflexão também. Isso de reflexão é 0 significa que o raio refletido volta na mesma direção do raio incidente. Tá ok? Bom, o mesmo pensamento é feito aqui, ó, no raio que incide no vértice. Olha só. Se ele incide no vértice, traço novamente ali uma reta tangente. Tracei a reta tangente, o que nos surge? Nos surge aqui a nossa reta normal. Olha aqui, ó, que é aquela reta que é perpendicular ao plano, é uma reta que é perpendicular exatamente à superfície ali, a superfície que está refletindo, fazendo sempre um ângulo de 90 graus, ok? E o que a gente percebe é o quê? Percebe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se o raio incide fazendo um ângulo θ, ele é refletido também fazendo um ângulo θ, tá certo? E, de modo análogo que a gente estudou do raio luminoso que passa pelo foco, que incide na direção do foco, aqui, ó, a gente tem, ó, o raio luminoso incidiu na direção do foco. Se ele incide na direção do foco, esse raio, após ser refletido, ele será refletido de modo paralelo ali ao eixo focal, ao eixo principal. Bom, de acordo com o princípio da reversibilidade, se o raio incidir no espelho paralelo, aqui, ó, paralelo ao eixo principal, ele será refletido na mesma direção daquela reta que passaria pelo foco. Tudo bem? Então, pessoal, esses 3 raios aqui, esses raios que estão representados aqui, eles serão utilizados, servirão como base para que a gente possa fazer a construção das imagens formadas por cada um desses espelhos. Tá ok? Então, isso é importante. Tá certo? Bom, eu te convido aí ao próximo quadro para que a gente possa apenas fazer uma mudança na representação desse espelho. Porque essa daqui é uma das representações do espelho côncavo e convexo. Então agora eu quero lhe apresentar uma nova representação para que possa facilitar o nosso desenho, da nossa construção das imagens, tá certo? Vamos ao próximo quadro.
Bom, pessoal, então, para finalizar a nossa aula, como eu havia comentado com você, nós, na próxima, iremos fazer a representação das imagens. Dessa maneira, para facilitar, né, a observação, tá certo? A representação, nós vamos utilizar, então, assim, ó, o espelho côncavo, ele será representado como uma linha, através de uma reta, e inclinadinha assim, né? É como se fosse quebradinha aqui na ponta, tá legal? E observa aqui a posição aqui dos tracejados. Os tracejados indicam o lado que não reflete. Então você observa que quando o lado refletor está do mesmo lado do centro, a gente tem um espelho côncavo. Tá certo? Bom, então a gente vai representar o espelho côncavo dessa maneira e o convexo de maneira análoga, tá certo? Só que, observe, o lado que não reflete é exatamente aquele lado oposto, perdão, é o lado que contém o centro, está do mesmo lado do centro, tá ok? Então, o lado que reflete é o oposto a esse, tá ok? Então, o lado refletor passa a ser aquele lado, né, oposto ao lado que contém o centro, tá certo? Então, na próxima aula, a gente já vai representar esses espelhos, o côncavo e o convexo, com essa representação, tá certo? Pessoal, então me despeço de vocês. Um abraço e até a próxima.